Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos com a graça, com a paz daquele que vive eternamente, daquele que reina e voltará, Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador. É por Ele que nós estamos aqui nesta noite, não é verdade? Quem sabe que, humanamente falando, poderíamos ter até alguns motivos para não estar, não é? Mas o fato é que a nossa alma decidiu cultuar ao Senhor. Amém? Aleluia. Então eu queria dividir uma palavra deste livro, que é a palavra de Deus, queria dividi-la com vocês nesta noite. Amém? Vamos abrir em 2 Coríntios, no capítulo 1. Capítulo 1. Eu vou ler um texto que começa no versículo 5, tá? Versículo 5. Do capítulo 1. Antes de ler, eu queria apenas comentar um ensino que eu tenho muitas vezes dado à igreja, que o livro de 2 Coríntios, ele é um livro bastante profundo da Bíblia. Então, no meio de informações assim práticas da vida da igreja, como ofertas aos pobres e tal, no meio de aspectos assim disciplinares que faziam parte da vida da igreja, nós encontramos alguns ensinos muito profundos no livro de 2 Coríntios. E aqui logo no primeiro capítulo, Paulo vai estar dando alguns ensinos sobre um problema que toca a vida de todos os seres humanos, quer sejam eles justos ou ímpios. E eu me refiro ao problema do sofrimento, tá? Se nós perguntássemos aqui nessa noite, há alguém aqui que nunca sofreu, né? Essa é uma situação irreal na vida dos seres humanos, né? Parece que o sofrimento toca a todos, ele entra na casa do rico, ele entra na casa do pobre, ele entra na casa do culto, do inculto, não tem nenhuma distinção. E aqui o apóstolo Paulo vai estar falando sobre isso, né? Então, a partir do versículo 5, ele diz assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Queria que você olhasse com os olhos da fé que Deus nos dá, o ensino que está aqui. Amém? Porque se nós ouvirmos ao Espírito Santo a respeito disso, nós vamos enfrentar os momentos difíceis com muito mais graça. Que nem essa semana eu estava fazendo uma visita e ouvindo o lamento de uma pessoa dizendo: pastor, eu tentei em minha vida fazer tudo certo. E eu pergunto a Deus diariamente, por que estou doente? Quer dizer, uma pessoa que talvez não tenha compreendido, acha que está fazendo assim um braço de ferro com Deus, não é?
Às vezes a gente pergunta, pode o justo sofrer? A Bíblia está cheia de textos sobre isso, não é? Sobre a universalidade do sofrimento. Antes da Bíblia, os escritores gregos, como Homero e outros, e filósofos, já se ocupavam de tentar explicar por que a raça humana está tão relacionada ao sofrimento. Então, Paulo aqui está dando uma base teológica muito importante para nós. Ele está se referindo às suas aflições como aflições de Cristo. E ele está usando aqui uma matemática do reino espiritual, que assim como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Quantos estão percebendo que há aqui uma matemática da abundância? Vieram muitas aflições, mas quando veio a consolação, sobejou a consolação. E aí Paulo continua, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. O apóstolo Paulo tinha uma teologia, uma doutrina sublime a respeito do sofrimento. Quase não se prega sobre isso nos dias de hoje. Você pode percorrer as igrejas por aí tudo, e eu garanto para você que dificilmente você vai ouvir uma mensagem sobre a sublimidade do sofrimento dentro do ensino do apóstolo Paulo. Por quê? Porque a igreja não quer ouvir esta mensagem. A igreja quer a mensagem somente do encorajamento, da vitória, do triunfo, da esperança, da prosperidade, algo que venha elevar o nosso ânimo, a nossa autoestima. Essa é bem a realidade. Não que eu acho que a igreja não precise ouvir isso, a igreja precisa ouvir isso também, não é? Mas nós precisamos ouvir todo o conselho de Deus, amém? A igreja tem que ser igreja do evangelho pleno. Tem até muitas igrejas no mundo que tem esse nome. Eu estive 2 vezes na igreja do pastor Cho, lá em Seul, e a igreja dele chama-se Igreja do Evangelho Pleno. É uma responsabilidade muito grande dar esse nome para a igreja, não é verdade? Por quê? Porque pressupõe que todos os elementos da doutrina de Cristo estejam sendo ministrados ali. E isso requer praticamente um super ministro da palavra de Deus.
que nem o Dr. Cho é, e muito menos eu, vosso pastor, né? Então é um nome muito temerário, a Igreja do Evangelho Pleno. Mas convenhamos aqui, se nós não tivermos uma dieta espiritual que aborde os diferentes temas da doutrina de Cristo, nós vamos ter um crescimento anormal. Não é verdade? Vamos ter certas anomalias no nosso crescimento espiritual. Então, o apóstolo Paulo, ele valorizava essa questão de, como ele disse, de estar cumprindo o resto das aflições de Cristo. Uma vez ele usou essa expressão, se não me engano, escrevendo para os Gálatas, não é? Ora, irmãos, mas Jesus Cristo já sofreu grandes aflições. E agora vem um apóstolo e diz que ele está sofrendo o resto das aflições de Cristo. E, queridos irmãos, será que sobrou ainda algumas para que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo na terra, suporte? Sim ou não? Sim, porque o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso, sobre sermos participantes das aflições de Cristo e sermos participantes da consolação. E, aliás, ele diz que na vida dele as consolações sobejaram. Amém? Aleluia. Como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Aleluia. Queridos irmãos, a cruz do Senhor Jesus Cristo foi uma cruz de substituição. Ele nos substituiu na cruz. Ele merecia ser afligido, ele merecia morrer? Não, mas nós merecíamos. Então foi um supremo ato de amor ele ter sido afligido por nós. Vocês entendem a extensão e a profundidade do amor de Deus? E agora, e a nossa cruz como discípulos? Já que Paulo falou claramente, alguém quer ser meu discípulo? Então, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, isso dói, e depois siga-me. Não é? Então, a cruz do discípulo é uma cruz de identificação com o seu Senhor. A dele de substituição, a nossa de identificação. E isso tem a ver com essa teologia aqui de Paulo a respeito do sofrimento. E ele está tornando muito claro, não somente em 2 Coríntios, mas também no livro de Romanos, no capítulo 8, em diversos textos, né? Ele nos explica essa relação. E continuando então, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Agora, ele não está mais falando teologicamente. Agora ele está dando um depoimento, um testemunho das tribulações que eles sofreram na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar,
de modo tal que até da vida desesperamos. Quer dizer, foi uma tribulação tal, tribulação tamanha, que eles creram que não suportariam, que o momento da morte havia chegado. Sabe a coisa que fizeram com eles? Vocês sabem, lá no livro de Atos, narra que Paulo foi apedrejado, não é? Eu, pessoalmente, creio, né, que foi neste apedrejamento que ele foi considerado morto pelos discípulos. Eu creio que não está escrito na Bíblia, é opinião minha, né, tá? Que foi neste momento que ele foi arrebatado até o terceiro céus, né? Que ele teve ali o que os médicos chamam de uma experiência de quase morte. E ele volta, meus irmãos, e ele volta, e ele se levanta, quem sabe tira a poeira toda do corpo, e veja o milagre, ele estava pronto para outra. Por isso que ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então a graça levantou aquele homem de todos terem-no considerado morto. Então eles foram sobremaneira agravados, mais do que podiam suportar, de modo que perderam esperança de sobrevivência. E versículo 9, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Deus permitiu na vida daqueles homens de Deus o sofrimento a tal ponto para que eles não mais confiassem nos homens, eles já não confiavam, mas para que eles não confiassem neles mesmos, mas unicamente em Deus que ressuscita os mortos. Então, eu creio, eu interpreto o testemunho de Paulo nesta passagem, porque um dia eu vou perguntar para ele lá no céu, mas eu creio que naquele momento em que foi apedrejado, ele esteve na presença de Deus no terceiro céus, e aí Jesus diz para ele, muito provavelmente, Paulo, a tua missão não está concluída, você vai voltar, não é? O seu corpo está lá em Listra, mais ou menos morto, mas eu sou o Deus que dá vida aos mortos, eu sou o Deus da ressurreição. Você não vai confiar em si mesmo, você vai confiar em mim, porque você tem ainda um grande ministério para ser realizado na Ásia. Eu vou levá-lo para a Europa. Nós vamos entrar com o Evangelho na Europa, e este Evangelho vai se espalhar pelo continente, e este Evangelho vai ganhar o mundo, vai ganhar lugares da terra que você não sabe que existe. Nós chegaremos lá. Aleluia. Isto é confiar no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Aleluia. Até aqui, meus irmãos. Todo o texto é muito precioso, mas nós não temos tempo para tratar do capítulo todinho, meus irmãos.
O que eu queria mostrar para vocês, através de um outro texto, que nós vamos trabalhar rapidamente aqui com vocês. Então eu queria que vocês já preparassem aí 1 Pedro capítulo 4, porque Pedro, lá no capítulo 4, está também falando sobre o mesmo tipo de sofrimento que o apóstolo Paulo está tratando em 2 Coríntios. Ora, irmãos, existem muitas maneiras do ser humano sofrer. Existe, por exemplo, o sofrimento do ímpio, não é? É claro, nós nos compadecemos do sofrimento do ímpio. Mas existe também o sofrimento do justo, não é verdade? Assim como Jesus sofreu um sofrimento vicário, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo dizendo que ele está cumprindo o restante das aflições de Cristo. Ele está sendo afligido com um propósito. Quantos aqui sabem que todos os justos passam por esta forma de sofrimento? Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Aliás, essa não é uma mensagem para grandes multidões, tá? Essa é um tipo de uma mensagem para quem tem vida íntima e profunda com Deus. Uma pessoa muito verde ouvir isso, ela fala assim, eu não volto mais nesta igreja, porque esse tipo de mensagem não é, comigo, não é para mim. Mas eu diria também dessas pessoas, olha, com ou sem a INJ, o sofrimento vai te pegar de qualquer maneira em algum ponto da sua vida, não é? Porque é o tipo de uma coisa que está ordenada por Deus para o ser humano. E que já os filósofos lá da antiga Grécia e um escritor como Homero já falava sobre isso. Que a porção de todo homem nessa vida é o sofrimento. Então, o pecado, meus irmãos, não é a única causa da sequidão do deserto que devora a vida dos seres humanos. Por exemplo, Jesus sofreu e Jesus não tinha pecado, não é? Então, é uma coisa, às vezes, um pouco mórbida. Certas igrejas têm uma morbidez espiritual de achar que todo sofrimento, toda enfermidade, toda perda que se sofre é motivada pelo pecado. Na década de 90, esse ensinamento foi muito popularizado no Brasil através de certos ensinamentos que vieram dos Estados Unidos, e não quero perder tempo com vocês para mapear a origem desse tipo de ensinamento que até hoje está espalhado pelas igrejas brasileiras, né? Eu me lembro que a palavra de Deus diz, por exemplo, para não chamarmos de impuro aquilo que Deus purificou. E existem pessoas que foram purificadas e alvejadas por Deus e que ainda estão sofrendo. E a gente então se pergunta, por que pessoas boas têm que sofrer então? E por que o mundo está tão cheio de pessoas que são verdadeiros trastes e estão aí felizes da vida, entre aspas, não é? São certos mistérios da vida, não é? Não queira ter a alegria desses ímpios.
porque o final deles será exatamente como Deus mostrou para Asaf, no Salmo 73. Então nós precisamos aplicar a sabedoria divina para transitar nesse terreno sombrio que às vezes assola a nossa vida. E a gente às vezes pergunta, por que eu, Deus? Por que com a minha família, Senhor? Né? Então a gente às vezes se pergunta, se estamos andando com Deus, será que Deus tem consentido que certas dores ocorram em minha vida? A gente pergunta, será que este sofrimento vai se desvanecer um dia e eu desfrutarei aquilo que Paulo disse, de que a consolação vai superabundar? Né? Será que existe esperança no sofrimento do justo? São perguntas legítimas de alguém que está sofrendo a dor. Né? Então, meus irmãos, existem, vamos ser didáticos, dois tipos de sofrimento. O sofrimento do ímpio. Irmãos, o sofrimento do ímpio para pouco aproveita. Porque, irmãos, eu tenho observado muitos ímpios sofrendo e não aprendem a lição do sofrimento. Quantos têm observado isso? E você fica perguntando, poxa, mas quanto será de sofrimento vai ser necessário para que esta pessoa se dobre? E ela não se dobra. Então, é aquele sofrimento que não resulta em bênção. Ele resulta só em murmuração, em vingança e em blasfêmias contra Deus. Lá no livro de Apocalipse, o Espírito Santo nos mostra que os homens vão ser tão ímpios no final que eles vão sofrer terrivelmente e ao invés de se voltarem para Deus, eles vão se voltar contra Deus e vão blasfemar o nome de Deus. Quer dizer, a tragédia do sofrimento será aumentada. E ela será, então, terá um ponto culminante no inferno. E nós, o que fazemos diante disso? Nós, crentes, devemos fazer todo o possível para minimizar o sofrimento do ímpio, na expectativa de que, pelo um ato sobrenatural da graça, alguns se voltem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Jamais deveria ser a atitude do crente. Sofre mesmo, Deus, pesa mesmo a mão, porque ele é ímpio. Jamais isso saia da boca do crente. Amém? Eu tenho muitas vezes ouvido essa expressão. Deus, pesa mesmo a mão. Nós não devíamos fazer esse tipo de oração, tá? A pessoa cheia do Espírito Santo sempre vai interceder por misericórdia. Não é a pessoa que vai interceder para que venha juízo, não é? Mas para que venha misericórdia. Irmãos, e o sofrimento dos justos, hein? Dos santos? Eu pedi para vocês abrirem aí, não é? Onde mesmo que eu pedi para abrir? 1 Pedro 4. Né? 1 Pedro 4 é um texto maravilhoso em que o apóstolo Pedro está sendo usado por Deus para falar um pouquinho daquele tipo de ensinamento
que... Pois não. Amém. Então, é aquele mesmo ensinamento que Paulo estava dando. Pedro está trabalhando esse tipo de sofrimento, que é o sofrimento cristão, o sofrimento do justo, e que não é porque a pessoa merece que ele está sofrendo. Como determinadas igrejas têm essa teologia, está sofrendo é porque pecou, está enfermo é porque pecou. Não que isso não possa acontecer, tem muitas enfermidades que são mesmo motivadas pelo pecado, né? Tem doenças motivadas pela amargura, né? Dizem os médicos que o câncer mesmo é uma doença muito alimentada pela amargura, né? Muitas doenças degenerativas, como artrite, artrite reumatoide, essas doenças degenerativas, muitas vezes são motivadas pela amargura, porque o livro de Provérbios fala sobre a podridão dos ossos, né? A inveja, por exemplo, é a podridão dos ossos. Então, tem certos sentimentos que atingem a saúde da pessoa por dentro, e a pessoa fica então enferma. Agora eu queria ler aqui o que Pedro diz em 4:12 para frente. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Opa, a coisa aqui não é boa. Ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Aqui tem o sentido de provar, porque o Espírito Santo diz que Deus, na verdade, ele não tenta. Quem tenta é o diabo. Mas Deus pode nos colocar à prova, como ele colocou Jó. E nós conhecemos muito bem a Teodiceia no livro de Jó, não é? Mas então ele diz assim: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pedro está falando, não tenha isso como coisa estranha na vida cristã. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amados, o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo em 2 Coríntios 1, é o mesmo Espírito Santo que está falando através de Pedro. Aleluia! Eu fico maravilhado com a Bíblia, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Nós percorremos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e é o mesmo Deus, é uma mesma mente divina, é o mesmo Espírito Consolador, fortalecedor, que está falando conosco, está infiltrando vida, coragem, paciência, esperança, e é por isso que nós estamos aqui. Não é por nós mesmos, mas é por graça do Senhor. E Pedro, então, ousadamente está dizendo, olha, por causa da revelação de sua glória, vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados. Bem-aventurados sois. Esse ensino de Pedro aqui concorda com o ensino das bem-aventuranças no Sermão do Monte, porque o mesmo Espírito que estava ensinando
através da boca de Jesus. É o mesmo Espírito que está ensinando através de Paulo, através de Pedro. Aleluia! Então, sois bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Aqui ele está fazendo um parêntese sobre o sofrimento do ímpio. Então o Espírito diz assim: o sofrimento de vocês não é esse. Ele está nos ensinando. Eu estou falando com vocês de outra coisa. Eu estou falando daqueles que sofrem em Cristo. Irmãos, na vida cristã nós podemos estar em duas posições somente. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Ele diz que vem uma ardente prova. Se nós estamos, a nossa posição é em Cristo, certamente venceremos. Se estivermos em Adão, certamente cairemos. Em Adão, a raça humana cai. Em Cristo, ela é levantada. Vocês se lembram que Deus falou que nele há forças para fazer cair e para levantar. Amém? Aleluia. Então, uns caem e outros são levantados. E qual é a diferença? Uns estão em Adão e outros estão em Cristo. Então, se você sofre como um verdadeiro cristão, você desfrutará grande consolação. E Paulo diz que a consolação abundará em tua vida e ela sobrará ainda para as pessoas que estão ao seu redor. E outros beberão da consolação que Deus vai lhe dar. E você vai ser uma fonte de consolação, que é a coisa que o mundo mais precisa nos dias de hoje. Você não vai ser uma fonte de lamentação desagradável neste mundo. Você vai ser uma fonte de consolação. Todo mundo que chegar pertinho de você vai beber da consolação de Cristo. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Que parte é essa? É a parte sombria do sofrimento do justo. Salmo 84 fala sobre o sofrimento do justo, quando ele passa pelo vale árido, quando ele passa pelo vale de Baca. O vale de Baca era um vale sombrio das balsameiras, das árvores que destilavam um bálsamo. Era um lugar então sombrio, onde até mesmo as árvores pareciam chorar. E por ali passando o justo, a Bíblia diz que ele encherá os tanques. Ele vai passar daquele lugar de secura para um lugar de abundância, porque o sofrimento do justo é sofrimento em Cristo, e Cristo não sofreu em vão. O sofrimento de Cristo foi um sofrimento vicário, e guardadas as devidas proporções, que eu me recuso a dizer que o nosso sofrimento é vicário, porque sei que somos pecadores, mas o sofrimento do justo não é porque ele é um pecador, porque de tal forma Deus então estaria punindo aqueles a quem ele ama, mas o sofrimento do justo é para resultar em consolação, em testemunho e em glória
para o nome de Jesus, porque, diz o Senhor, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Como é que nós podemos fazer isso aqui que está no versículo 19? E eu sei que o assunto é maravilhoso, mas eu preciso encerrar, então dando uma dica para a gente orar aqui no final, não é? Este tipo de sofrimento aqui, que traz consigo o Espírito da glória de Deus sobre o crente, meus irmãos, esse tipo de sofrimento não dá nenhuma alegria para o diabo. O diabo tem alegria no sofrimento do ímpio, mas o sofrimento do justo, meus irmãos, provoca a fúria do inferno, porque o sofrimento do justo desafia Satanás, como Jesus o desafiou na cruz do Calvário, e o Espírito Santo falou através de Paulo aos Colossenses, que Jesus, sofrendo naquela cruz, pregou sobre ela a nota promissória, o escrito de dívida que era contra nós, e passou o seu sangue puro sobre aquele escrito e disse: pago, aleluia! Despertou a fúria de todo o inferno. Assim também o sofrimento do justo desafia frontalmente Satanás. E o diabo não tem prazer nenhum no sofrimento do justo, porque este sofrimento é para a glória do Senhor. Este sofrimento traz consigo a abundância da consolação, e Pedro diz: sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! É este sofrimento que transforma a secura do deserto em mananciais de águas vivas. Amém? Então é este o tipo de sofrimento ao qual Paulo e Pedro estão se referindo. Este sofrimento que é uma vitória disfarçada de derrota. Amém? Aleluia. Então o que nós devemos fazer, meus irmãos, com esse tipo de sofrimento? Devemos consagrá-lo a Deus, oferecê-lo a Deus. Amém? Vamos lembrar Romanos capítulo 12, versículo 1, onde Paulo diz que nós devemos ser sacrifícios vivos, um sacrifício que está sempre morrendo e sempre revivendo pelo poder da ressurreição. Isso se cumpriu na vida de Paulo e ele testemunhou sobre isso no primeiro texto que nós lemos, 2 Coríntios capítulo 1, e que Paulo desfrutou exatamente essa situação. Ao entregar o seu sofrimento a Deus, ao consagrá-lo a Deus, pois havia desesperado da própria vida e perdido a esperança humana de sobreviver.
Então, e somente então, ele experimenta o poder do Deus que ressuscita os mortos. O poder da ressurreição levanta aquele homem. E nesse momento eu quero orar para que o poder da ressurreição nos levante, este pequeno grupo de crentes fiéis que se reúne aqui nesta noite. Nós vamos nos colocar de pé para orar. E se há algum sofrimento pelo qual você tem passado, você procure interpretá-lo como sofrimento de Cristo através da sua vida. Se você não é nenhum malfeitor, se você não é nenhum homicida, nenhum maledicente, nenhum caluniador, nenhum blasfemo, então deixe que o Espírito da glória de Deus repouse sobre a tua vida e ofereça então a tua vida como um sacrifício vivo. É algo que morre, mas teimosamente revive pelo poder do Espírito Santo. É um sinal que os ímpios não podem compreender. Como que a nossa alegria em Cristo pode conviver com o sofrimento, pode conviver com privações, como o sorriso pode romper pelo caminho das lágrimas, como o justo que passa pelo vale das balsameiras, e ele caminha em direção ao lugar da abundância. Oh, aleluia, Senhor, nós te oferecemos neste momento, consagramos a Ti, que é Deus, que ressuscita os mortos, tudo aquilo de aflição, Senhor, de dor que temos passado em nossa caminhada, aqui nesta igreja, nos nossos lares, ó Pai. Ó Deus, recebe, Senhor, e renova as nossas vidas no poder de Teu Filho Jesus Cristo, no poder do Teu Espírito Santo. Eu venho mesmo te pedir humildemente, Pai, que o que Pedro disse aconteça conosco, que o Espírito da glória do Altíssimo repouse sobre nós. E, Senhor, se não for muito te pedir, repouse sobre esta igreja, mesmo sobre aqueles que não estão te buscando, Senhor, como deveriam, mas repouse, porque Tu és Deus benigno, misericordioso, Senhor, compassivo e que se arrepende do mal. Oh Deus Altíssimo, muito obrigado, toca-nos, ó Pai, com as riquezas do Teu Espírito e da Tua Palavra. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua presença, seja nos montes, seja nos vales, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos saudar os nossos irmãos assim, dizendo a eles que o Espírito da glória de Deus repouse sobre ti. Que o Espírito da glória do Altíssimo repouse sobre ti. Repouse sobre ti, em nome de Jesus.